Muito bem, chegou a hora de falar de Hollywood, a nova série da Netflix assinada por Ryan Murphy e Ian Brennan, e vamos sim adentrar na treta. Antes de adentrar na treta, vale pedir para você assinar o canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação e seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, esse é o nosso mundo nerd, nosso mundo dos debates. E também estamos no Apoia-se, então dá uma conferida lá no nosso mundo de vantagens, apoia.se/vigilianerd. Fechou? Então agora vamos sim adentrar na treta com esse vídeo que vai ter uma participação especial da Bruna Monteiro, que me ajuda aqui nos vídeos, a nossa videomaker, a nossa editora também, redatora, enfim, todo mundo aqui meio que cruza e cabeceia. Ela vai falar sobre a participação das mulheres de Hollywood nessa série, nesse vídeo, então fica aí com a gente também. Mas afinal, que série é Hollywood? Hollywood é uma fábula, sim, uma fábula. O Ryan Murphy ele resolveu contar o que mais ou menos fez o Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood. Então a gente sabe que essa temática da cena de Hollywood, ela tá volta e meia voltando para alguma série, para algum filme. As pessoas, os norte-americanos gostam muito de falar e contar as histórias de bastidores desse mundo glamouroso do cinema, e vale sim a pena porque também esse mundo conta ótimas histórias e também os bastidores são ótimos. Mas na vida real eles às vezes não são tão bonitos, tão cor-de-rosa como a gente imagina. A gente já viu isso em filmes como, por exemplo, do ano passado, Judy, onde a gente teve a Renée Zellweger ganhando o Oscar, e mostrando um pouco do que a indústria pode fazer com alguém que está ali no meio de tudo, tentando ganhar vida, tentando seu lugar ao sol, tentando um estrelato. E aquele filme, a gente tem crítica aqui, vale a pena dar uma conferida no canal. Aquele filme mostra um pouco do que essa indústria é capaz desse veneno da indústria, dessa, digamos assim, dessa indústria tóxica que afeta a saúde das pessoas. Então, dá uma conferida lá no vídeo que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. E o Quentin Tarantino fez isso em Era Uma Vez em Hollywood porque ele contou a história da Sharon Tate, que também foi uma história trágica, não tinha a ver com bastidores, talvez, da cena em hollywoodiana, nem o cinema em si, e como ele pode prejudicar uma pessoa, mas é sim também um quadro triste da história, que afinal o Sharon Tate foi brutalmente assassinado. Mas no filme do Quentin Tarantino, ele reescreveu isso, ele resolveu reescrever a história. E foi basicamente o que o Ryan Murphy fez em Hollywood. E ele fez de uma forma muito competente, de uma forma muito otimista, de uma forma bonita e que nos passa uma mensagem interessante de como o mundo poderia ser hoje, como Hollywood poderia ser hoje se houvesse um pouco mais de pensamento progressista, menos preconceito racial, menos preconceito com ideologias de gênero, não sei se esse é o meu termo, mas enfim, não houvesse basicamente um preconceito. Então ele coloca vários personagens diferentes, diversos, e coloca na situação hollywoodiana em que normalmente as pessoas seriam barradas, elas não teriam chances de sobreviver, não teriam chances de alcançar um estrelato, por mais que elas fossem talentosas. E ele escala um elenco bem diverso, bem interessante, para nos mostrar isso. Seja num personagem mais jovem, seja num personagem mais velho, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele preto, seja ele branco, seja ele japonês, enfim. Ele tem uma camada muito forte de diversidade e representatividade dentro dele, e essas pequenas pílulas de otimismo, elas vão sendo colocadas entre algumas tretas, entre alguns problemas, mas esses problemas basicamente sempre vão ser contornados e o desfecho vai ser positivo, digamos, para os personagens. Vale lembrar também, ou vale entender, que Hollywood não conta uma história de um só personagem, não tem só um protagonista. Hollywood é realmente uma série sobre a cena Hollywood. Então a gente tem a Laura Harrier interpretando a atriz Camille, que ela é muito competente, muito talentosa, mas ela sempre está esbarrando nas possibilidades que dão para ela, porque como ela é negra, eles só dão papéis inferiores, entre aspas, e de domésticas, né? E a gente tem também o outro personagem chamado Jack Castello, que ele é um cara que veio da guerra. Vale lembrar que essa série é um pós-guerra, então é a época de ouro de Hollywood. Então
é bem aquela época dos carros bonitos, aquela coisa interessante, todo aquele glamour, tapete vermelho começando. E ele tenta também ser um ator. A gente acha no início que ele pode ser um ator muito ruim, mas ele consegue se desdobrar. Ele tem um pano de fundo que ele está casado recentemente, ele não tem dinheiro, a mulher dele está grávida de gêmeos, então tem todo um contexto para ele ter uma série de dificuldades e a série vai impor algumas dificuldades a mais para ele ganhar dinheiro. E, enfim, tem um roteirista negro que trabalha com o Jack Costello, que se chama Art também. Então, ele também tem várias dificuldades, porque além de ser negro, ele é homossexual. Então, ele tem uma dupla dificuldade na época de 50, onde os negros são caçados, os homossexuais são caçados também, de certa forma. E é mais um cara também super talentoso, roteirista, que está tentando seu lugar ao sol. Junto deles, a gente tem um diretor promissor também de cinema, e ele também está tentando. Então basicamente eles vão todos se encontrar de alguma forma e vão, a partir de que eles se juntam, eles vão buscar um objetivo juntos, e é muito legal ver a união deles todos em prol daquele filme que eles querem fazer. Esse diretor, ele não está num escopo de fragilidade como os outros estavam, mas ele também se diz meio mestiço. Ele tem uma ascendência oriental, mas ninguém meio que dá bola, porque a gente, encontrando ele, a gente vê que ele é um homem branco com orientação sexual padrão, e isso acaba não interferindo tanto. No entanto, ele sabe que ele tem essa origem e ele se identifica com os demais grupos de minorias. Então é mais um ingrediente que está dentro de Hollywood. E a Bruna vai falar agora um pouco mais das mulheres dessa série, que também são bem fortes e que também trazem problemas importantes, e que também vão ser contornados com algum otimismo nessa nova Hollywood descrita pelo Ryan Murphy. Então, pessoal, eu vim aqui para falar sobre as mulheres da série Hollywood, que arrasam. O meu carinho especial é para as veteranas Patti LuPone e Holland Taylor. Patti, que é vencedora de 2 Grammys e 2 prêmios Tony, não é para qualquer um, hein? Ela vive aqui a Avis, que é a esposa do Ace, que é o diretor da produtora em que se passa todo o filme, né? A Ace Productions. A Avis é uma mulher de classe, de sexualidade, e que descobre o seu poder e protagonismo num ponto da vida em que ela achou que isso não era mais possível, em que ela já havia desistido de encontrar o seu propósito, o seu lugar. E aí ela chega ao poder da produtora como diretora ali, e ela hesita de primeiro, mas depois ela olha pra dentro de si e diz: não, eu vou fazer isso acontecer. E ali ela é a mulher poderosa que todas nós queremos ser e amamos ver. A Holland Taylor, que é muito conhecida por interpretar a mãe do Charlie Harper, Charlie Sheen, em Two and a Half Men, ela que vive a produtora Ellen Kincaid, uma workaholic apaixonada pelo seu trabalho, que nos mostra que nunca é tarde demais para encontrar o amor. Ela sentiu bastante, ela foi atrás dos objetivos dela e ela acabou sendo muito feliz. Viva o amor maduro! A gente também tem a Laura Harrier, que era a Liz de Homem-Aranha de Volta ao Lar, que ela vive a Camille Washington, que é a protagonista do filme que eles estão desenvolvendo na série. E ela ali tá cheia de poder, ambição, e ela vai atrás do que ela quer para não ser mais colocada no papel que todas as outras pessoas acham que ela tem que tomar. Por último, nós temos a Samara Weaving, de A Babá e 3 Anúncios para um Crime. Aqui ela é a filha do diretor da produtora, mas que ela muda de nome para não ser reconhecida e para poder garantir o seu êxito por si própria, porque ela quer ir atrás e ela vai atrás. Ela tem um momento de redenção bem bacana também, assim como vários outros personagens, né? A gente consegue acompanhar a jornada e o crescimento deles naquele tempo tão enxuto de tela e também naquele tão pouco tempo de vivência deles ali, né, que se passam questão de 1 ano ali, 1 ano e meio, eu acho, dentro da série. Mas é isso, as mulheres de Hollywood arrasam. Então essa foi a participação da Bruna, trazendo essa parte das mulheres, que foi bem importante também, e elas são muito importantes para essa série, e vale a pena a gente ter um olhar duplo para essa série aqui também. Teria que ter, de repente, até mais olhares para essa série, mas enfim, foi aonde a gente conseguiu chegar de bicicleta. Enfim, Hollywood, ela é uma história de uma cena, e essa cena, ela tem problemas, ela tem soluções, e essas soluções são otimistas. Mas, Robson, tu já falou 1000 vezes essas soluções são otimistas, como? Basicamente assim, a gente tem um problema de Hollywood, que realmente existiu, como o preconceito racial, como a Ku Klux Klan, que é citada em alguns momentos,
como o preconceito com a orientação sexual das pessoas. E essas pessoas eram sempre barradas no escopo de Hollywood. E o que fez o Ryan Murphy? Ele trouxe essas pessoas, essas minorias, que tinham talento e que conseguiram mostrar talento e contornaram esses os obstáculos dentro da série, porque basicamente eles não teriam chance de ser estrelas, de ser um bom diretor, de mostrar trabalho. E uma série de problemas que são colocados para cada um desses personagens, elas são superadas. E é legal porque são 7 episódios e muita coisa acontece. E como eu falei, não é uma história de um só personagem, mas é a história de um filme. Eles estão rodando um filme, eles defendem aquele filme, eles até chegam a mudar o roteiro do filme porque eles identificam que a história que eles precisam contar tem que ser poderosa ao ponto de fazer valer todos os obstáculos que eles estão superando e mostrar para as outras pessoas esse real valor que eles têm. Isso é o mais legal da série, eles conseguem isso. Ryan Murphy, por mais que ele te coloque uma treta a cada final de episódio para dar um gancho, ele no outro episódio ele te apresenta a solução, essa solução vem, é uma vitória, e no final a gente tem um grande final feliz, digamos assim, que demonstra o quanto seria legal, como seria legal se a indústria realmente fosse daquele jeito, superasse as dificuldades das pessoas daquele jeito e conseguisse mostrar para o mundo inteiro que essas pessoas são, afinal, iguais a nós. Todo mundo é igual. Então isso é o mais legal, esse roteiro romântico e otimista e de imaginar que se isso acontecesse nos anos 50, hoje a gente não estaria com pautas tão latentes quanto a do preconceito, contra a misoginia, contra a xenofobia, enfim, vários desses preconceitos que a gente se discute muito hoje e que poderia ter sido superado se a gente tivesse um pensamento um pouco mais progressista lá nos anos 50. Mas isso, claro, é um exercício de fé aí do Ryan Murphy, do Ian Brennan, um exercício de otimismo e que traz para nós uma série bem bonita de se ver, rápida, dinâmica, com diálogos rápidos, diálogos até bem militantes de certa forma, mas militantes no bom sentido, porque eles trazem uma mensagem de reflexão. Enfim, Hollywood acaba sendo uma série bem legal de se maratonar, bem legal de se assistir e que provavelmente vai ter uma segunda temporada, embora eles não anunciaram isso ainda, porque tinham algum medinho da série não funcionar e o investimento foi alto. Então, mas ela funcionou bem, teve uma boa repercussão e por isso ela vai levar 3,9 aqui na nota da Vigília. E aí, você gostou desse vídeo? Concorda com o que a gente falou? Assistiu a série? Deixa pra gente nos comentários, é bem importante que você deixe seu comentário, concordando, discordando, mostrando seu ponto de vista pra gente, porque isso vai fazer com que o debate seja mais acalorado, seja mais crescente, e ele é necessário nos tempos que vivemos. É isso. Ficamos por aqui com a nossa crítica de Hollywood, 3,9 de 5 estrelas, e não se esqueça que a vigília não para.